Em nome daquele que quer a nossa oração, Cristo Salvador. Amém. Um antigo teólogo batista chamado Charles Spurgeon, ele se tornou um grande e conhecido pregador no final do século XIX. Ele teve uma grande influência sobre a igreja reformada da sua época. E Spurgeon, ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas ele também ganhou um segundo título depois da sua morte, em 1892, o príncipe dos intercessores. Ele ganhou esse título depois que a sua esposa Susana contou que logo no começo do ministério, Charles começou a orar por 5 amigos que não eram cristãos. O primeiro dos 5 amigos, depois de 5 anos do ministério de Charles Spurgeon, se tornou cristão. Outro amigo, depois de 10 anos de oração, também acabou sendo convertido por Deus para se tornar cristão. O terceiro e o quarto amigos, depois de muitos e muitos anos, também acabaram tornando-se cristãos. Mas o último dos amigos, nada, não tinha jeito. Charles Spurgeon orou durante toda a sua vida e nada do amigo se tornar cristão. Mas alguns meses após a morte de Charles Spurgeon, este quinto amigo acabou vindo a se tornar cristão. Deus o converteu depois de 35 anos de oração de Charles Spurgeon. E diante desta perseverança na oração, eu pergunto, será que Deus ele já não estava ficando importunado com as orações de Spurgeon pelos seus amigos? Será que a primeira vez em que ele orou, Deus ele já não sabia qual era a motivação da oração dele? Até quando nós devemos orar? Será que não chega um momento em que nós devemos deixar as nossas orações de lado e deixar que Deus resolva conforme Ele quiser? Eu trouxe essa história de Charles Spurgeon e seus amigos para exemplificar a resposta para todas essas perguntas, porque só há uma resposta. Nós devemos continuar orando até que aquilo que nós estamos pedindo seja conquistado, ou então até termos o conhecimento de que aquilo que estamos pedindo vai ser atendido. E é interessante essa ilustração porque ela nos faz refletir sobre algumas coisas. Será que a insistência no mesmo pedido, então, é a condição para Deus ouvir as nossas orações? E eu digo, de certa forma, sim. Não é a insistência nas mesmas palavras que vão abrir o caminho de Deus para a oração. Mas insistir na oração, insistir naquilo que nós queremos, é sim um dos caminhos para Deus atender a nossa oração. Ou então aquelas palavras de Jesus quando ele fala lá que não usemos de vãs repetições durante o orar, não teriam sentido se usássemos as mesmas palavras. Mas Jesus, ele diz que devemos orar incessantemente. E tal fato então faz com que Jesus, ele nos ensine a orar. E no texto bíblico do Evangelho nós vemos os discípulos de Jesus pedindo ao Mestre que os ensine como orar ao Senhor. E aí Jesus vem e lhes dá a oração modelo, o Pai Nosso, a oração que todos nós conhecemos e fazemos seguidamente em nossos cultos e em nossos lares. E Jesus, com esta oração, ele mostra aos discípulos, então, por meio de 2 histórias, que eles compreendiam muito bem o que de fato vem a ser a verdadeira oração do cristão. Na história contada por Jesus, ele diz então que um amigo vai no meio da noite pedir pão a um vizinho porque um outro amigo veio lhe visitar e ele não estava preparado. Bom, na cultura judaica existiam 2 formas de atender a esse pedido. Primeiro, por causa dos costumes da época. Jesus sabe que os discípulos conhecem bem a história do povo judeu. E Jesus ele conta essa história e vem acompanhada de uma pergunta muito pertinente. Vocês poderiam imaginar que alguém em nossa terra, em nossa cultura judaica, iria dizer não a quem vem pedir um pão no meio da noite? Por que Jesus fala isso? Porque a hospitalidade era uma coisa muito importante para todos os judeus. Quem estava batendo na porta não era um estranho, mas era alguém da sua comunidade, alguém que era um vizinho, alguém que provavelmente estava junto com ele e a sua família na sinagoga todos os sábados. Só isso já seria motivo mais que suficiente para atender o pedido. Então Jesus ele levanta essa questão, que não se pode compreender que alguém vai negar emprestar alguns pães para um vizinho que está hospedando outra pessoa. Mas Jesus ele dá uma segunda resposta, ele diz, olha,
Caso a primeira então não dê certo, ainda há um segundo motivo para atender o pedido: o incômodo causado pelo vizinho no meio da noite. Talvez aquele vizinho que veio pedir os pães fosse alguém insistente, alguém que não ia sair da porta até que ele pudesse voltar para casa com os pães. E aí então Jesus diz: ainda que alguém possa deixar de atender a esses dois motivos principais, Deus, Ele não deixará de atender a quem vem a Ele em oração. E Jesus lhe conta essas duas situações para nos ensinar algo muito importante sobre a oração. Quando Ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Nós assim então encontramos a mais preciosa promessa de que as nossas orações, elas são sim atendidas. Essa promessa ela está repetida em outras palavras de Jesus, quando por exemplo ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. E também quando Jesus diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, para concluir este pensamento sobre a oração e termos a certeza de que Deus sempre vai fazer o melhor pelos seus filhos, Jesus ele ainda traz mais uma pergunta: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E Jesus, com essa última pergunta, ele quer chocar os seus ouvintes. Ele quer mostrar que mesmo nós, que somos maus, que somos pecadores, que temos essa maldade por natureza dentro de nós jamais faríamos algo tão ruim para os nossos filhos. Muito pelo contrário, nós procuraríamos fazer o melhor possível para eles. Jesus quer chocar quando ele diz: imaginem então o Pai Celestial, que é totalmente bom, gracioso, misericordioso. Será que ele não faria coisas ainda melhores por vocês? E é por isso então que Jesus termina afirmando que o nosso Pai ele sempre concederá o melhor para os seus filhos na fé. E analisando o texto bíblico, então fica um grande conforto para todos nós e também uma grande alegria em saber que Deus ouve e que Ele quer atender às nossas orações. Nós aprendemos nas palavras de Jesus que nós temos da parte de Deus o amparo e a viva esperança de que as nossas orações elas vão ser atendidas por Deus. Então, de repente, alguém neste momento, tendo tudo isso, vai me perguntar: mas, pastor Fabiano, se Deus ele quer atender todas as nossas orações, se nós podemos ter certeza disso, se Jesus fala disso tantas vezes, por que aquele teólogo batista, o Charles Spurgeon, ele precisou orar tanto tempo? Ele acabou até mesmo morrendo antes que a sua oração pudesse ser totalmente atendida. Eu vou recorrer a Martinho Lutero, porque quando nós estudamos o Catecismo Menor, nós aprendemos que Deus ele atende as orações a seu modo e a seu tempo. Talvez o tempo de Deus era um tempo além da vida de Charles Spurgeon. E para nós entendermos isso, o que falta para nós, devido à nossa condição pecadora, é a confiança de que Deus vai atender às nossas orações, quando, como e onde Ele quiser. Nós oramos e nós queremos sempre respostas imediatas, respostas ao nosso tempo, do nosso jeito. Nós temos essa ansiedade. E o Espírito Santo então nos diz por meio por meio de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, quando lá está escrito: vocês nada têm, porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Talvez o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso jeito é pedir mal. E o que seria esse pedir mal? Automaticamente nós lembramos de que pedir mal seria fazer o que fazem muitas teologias que existem por aí. Teologias que dizem que o ser humano, o homem, ele pode pedir, praticamente ordenar a Deus ter aquilo que ele quer no momento em que ele mais quer. Talvez pedir fortuna, pedir bens terrenos, pedir cura para uma doença, afastamento de inveja, libertação das obras de Satanás. Tudo isso são coisas importantes, mas talvez, de acordo com o nosso tempo, isso é pedir mal. É pedir que Deus nos afaste da sua teologia, que é a teologia da cruz. Pedir que Deus nos livre de todas as angústias e agruras deste mundo para nos dar glória e conforto já aqui. Essa é a necessidade do ser humano. É isso que o ser humano normalmente pede nas suas orações. E segundo Tiago, isso é pedir mal. Mas vamos adiante. Eu quero lembrar também que nós devemos
nas nossas orações, sempre buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Jesus nos ensina isso, e buscando sempre o reino de Deus em primeiro lugar, podemos ter a certeza de que isso é pedir bem. E outros pedidos? Os pedidos, então, talvez que a gente faça por um parente que ainda não crê em Jesus, uma pessoa pela qual nós oramos por tanto tempo e a gente não enxerga resultados. Será que esse pedido também está compreendido entre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e assim pedir bem? Eu digo a vocês que sim, que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele tem formas especiais pelas quais Ele vai nos dar essa certeza de que Ele nos mantém firmes e ativos na nossa fé, porque sabe que nós somos fracos. E Ele sabe que às vezes é importante que a gente ore muitas vezes por uma determinada situação. Um pedido bom, um pedido que não é mau, mas um pedido que vai ser feito ao tempo de Deus. Mas enquanto nós estivermos orando, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos permanecer na presença do Senhor. Então é um ato de grande amor para conosco, pelo qual o Senhor nos mantém juntos de si. O desejo dele é nos manter sob a sua inteira dependência. E a oração, a nossa relação com Deus na oração, vai ser a mais pura manifestação do grande amor de Deus por nós. É assim que Deus vai realizar a sua obra em nós. É através da oração e na perseverança na oração que nós vamos receber da parte de Deus uma forma de termos as sublimes bênçãos dele na nossa vida. A certeza de que somos seus filhos amados, a certeza de que vamos herdar o reino do céu, a certeza de que o nosso Pai está ali para nos atender conforme nós precisamos. Nós continuamos orando, nós continuamos pedindo, muitas vezes pelas mesmas coisas. É a insistência, é a relação com Deus, é a forma de estar sempre na presença dele, junto com todos os salvos. E a oração, a insistência na oração, mostra a grande alegria de todos aqueles que foram lavados no precioso sangue do Cordeiro. E é com essa alegria no coração que nós afirmamos, com toda a convicção: Deus responde às nossas orações. Deus responde todas as orações, mesmo quando nós pedimos mal. Porque mesmo que peçamos mal, a oração que fazemos, ela é atendida depois de Deus trabalhar nela e corrigir esses erros. Aquele que poderia ser um pedido prejudicial ou para nós ou para alguma outra pessoa, Deus corrige e transforma em bênção dentro do seu plano divino. Por isso, muitas vezes, se nós pedimos saúde, ao pedirmos que Deus afaste de nós dores e enfermidades, nós podemos não receber a cura. Nós podemos não receber o alívio das dores, mas nós vamos receber da parte de Deus força para suportá-las, às vezes até mesmo até a sepultura. Porque Deus sabe que nesta dor, nesta enfermidade, nós vamos nos manter próximos dele. Talvez se tivéssemos saúde, poderíamos nos distanciar do Senhor. Poderíamos ser levados a andar por um caminho onde perderíamos a nossa fé por usar a saúde que Deus nos deu para coisas que nos afastam do seu caminho. E, consequentemente, longe de Deus, longe do seu perdão e da sua salvação, teríamos a condenação eterna. Não sabemos os planos de Deus, nós não conhecemos todos os seus desígnios, mas Deus, Ele sempre nos dará aquilo que for o melhor para nós, para que tenhamos a vida eterna. Assim, meus queridos irmãos, firmemos em nossos corações a grande certeza que Cristo então nos deixou registrado no Evangelho do dia de hoje, quando Deus responde às nossas orações, respondendo a todas as orações, mesmo que às vezes a sua resposta seja não àquilo que estamos pedindo. O seu não sempre vai ter um fim proveitoso, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sempre vai nos dar o melhor. E no seu grande amor, Ele vai nos dar tudo o que for necessário para que tenhamos o céu. Jesus então assim ensina os discípulos a orar. Jesus assim diz: olha, é importante vocês insistirem, assim como aquele vizinho que bate na porta lá. Talvez é pelo costume, talvez é pela insistência, mas o outro vizinho vai atender. Assim nós vamos orar ao nosso Pai, vamos insistir na oração. E Jesus diz como orar, quando orar e por que orar. E Jesus, Ele quer a nossa oração, Ele quer a nossa perseverança na oração, porque Deus, o nosso Deus, Ele vai nos dar sempre o mais maravilhoso pão, nunca uma pedra. Ele vai nos dar sempre o mais perfeito e saboroso peixe, nunca uma cobra. Deus vai nos dar sempre aquele bonito e saboroso ovo, nunca um escorpião.
Porque nós, mesmo sendo maus, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, Deus ele vai nos dar o seu grande amor e vai nos dar também a vida eterna para aqueles que permanecem firmes na fé e permanecem perseverantes na oração até o fim. E é nessa certeza, meu querido e amado irmão, que nós continuamos a orar e continuamos a perseverar. Que Deus guarde a ti firme na fé, que Deus te mantenha fiel nessa certeza e que Deus te auxilie a ser perseverante na sua oração, para que todos os filhos de Deus tenham a certeza de que dessa forma Deus sempre estará conosco. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos nós. Amém.